Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o teu amor nos ensinou a amar. A tua santidade nos ensinou a viver na tua presença. Senhor, eu oro para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, com intrepidez, para daqui, Senhor Deus, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Senhor, que venha sobre nós uma unção, Senhor Deus, do teu coração. Nós não queremos expor sabedoria, nós não estamos aqui exibindo conhecimento. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da tua palavra e do teu favor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre nós. Derrama o teu favor sobre nós. Cobre-nos com o teu sangue, cobre-nos com a tua santidade, cobre-nos com a tua presença. Manifesta a tua santidade sobre nós, Senhor. Senhor, que ao abrir da minha boca, Senhor Deus, seja com intrepidez e com confiança. Senhor, não estamos aqui para atacar ministérios, não estamos aqui para falar mal de pastores, não estamos aqui para atacar a tua igreja. A igreja é tua, tu és o cabeça dela. Estamos aqui para corrigir o curso e como profetas de prevenção, Senhor. Melhor seria prevenir do que corrigir. Estamos aqui por causa da tua palavra, do teu favor e do teu amor. Senhor, levanta-nos como um vento impetuoso nesses dias. Sim, Deus, nós sabemos que a tua palavra tem abrido os céus sobre o Brasil. Sabemos que o jejum, sabemos que as orações têm aberto os céus sobre o Brasil, Senhor. E tem trazido confusão ao arraial dos filisteus. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. Que venha, que os nossos inimigos sejam confundidos. Senhor, que esse vírus seja confundido. Sim, Deus, seja confundido tudo aquilo que se levanta contra o senhorio de Jesus Cristo. Estamos entrando nesse tempo, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Toma uma aguinha aqui. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou muito entusiasmado nesses dias. Embora toda confusão, né, todo excesso de informações, embora você liga a TV, liga a mídia, você não sabe quem está falando o que, como, um diz isso, outro diz que o presidente não presta, outro diz que o presidente é o melhor do mundo, um diz que isso está certo, outro diz que aquilo está errado. Irmãos, é muita informação e nós precisamos ouvir a Deus. Amém? Como eu disse, nem toda porta que abre é Deus que abriu e nem toda porta que fecha é o diabo que fechou. Deus também fecha portas e o diabo também abre portas. Eu quero deixar um texto no seu coração, em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler talvez 2 ou 3 textos aqui hoje. Mateus capítulo 4, o famoso encontro de Jesus no deserto com Satanás. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Por que Jesus foi levado para o deserto? Porque até então Jesus nunca foi exposto publicamente de quem ele era. Se você ler o Salmo 2, o Salmo 2 diz assim, o Salmo 2 é fantástico, diz assim, o verso 7, proclamarei um decreto ao Senhor e direi, tu és meu filho, e hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu a regerás com vara de ferro, tu a despedarás como vaso do oleiro. Portanto, os reis, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Deixa-se instruir aí, juiz da terra. Deixa-se instruir, reis. Salmo 2 é uma profecia que diz, proclamarei um decreto. O que é proclamar um decreto? É torná-lo público. E Deus não tornou público que Jesus era filho dele. Deus falou para Maria, depois falou em sonho para José, né? Como o diabo não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não sabe tudo, não está em todos os lugares e não pode todas as coisas. Ele não pode todas as coisas. Você tem que botar isso na sua cabeça. A primeira coisa que o reino quer confrontar é a sua maneira escrava de pensar. Assim dizia Miles Monroe. Amém? A primeira coisa que o reino faz é confrontar a sua maneira escrava de pensar. Por isso que evangelho, pregação do evangelho é pregação de arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. Quando o Senhor diz arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, Ele está dizendo mude a sua mente para viver no reino. Você não pode viver no reino de Deus com uma mentalidade de escravo. Amém, querido? Você precisa acordar para isso. Então vamos lá. Salmo 2 tinha uma profecia que dizia, proclamarei um decreto.
Proclamar um decreto é torná-lo público. Deus não tornou público quem era Jesus. Então, por que Herodes mandou matar todos os meninos? Porque o diabo não sabia quem era Jesus, o libertador. Por que Faraó mandou matar todos os meninos? Porque Faraó não sabia qual que era Moisés. O diabo não sabe o que Deus vai fazer. Ele não sabe, embora ele conheça as escrituras, mas ele não conhece o projeto de Deus na minha vida. Ele não conhece a minha jornada, ele não conhece. Por isso, irmãos, o diabo só tem o espaço na sua vida que você dá para ele. Amém? O diabo só tem o espaço que você dá para ele. Então, não dê espaço para o diabo, em nome de Jesus Cristo. Então, não havia sido proclamado um decreto. Ainda não. Só quem sabia quem era Jesus era Maria, José em sonho, talvez Zacarias, talvez Isabel. João Batista teve uma revelação. Simão, que apresentou, soube que era Jesus por revelação. Ana, que morava no templo, também soube. Mas aqui, em Mateus, se você ler Mateus, os primeiros capítulos de Mateus, Lucas, Marcos e João, você vai ver Jesus sendo batizado, você vai ver Jesus entrando no Jordão, João Batista apontando e dizendo: este é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Eu vou ter que parar um pouquinho aqui os comentários, amém? Tirei os comentários do Instagram, do Face, continua. Então, naquele dia do batismo de Jesus é que Deus tornou público quem era Jesus. Deus disse: este é meu filho amado. Deus tornou público. Agora o diabo sabia quem ele era. Agora as pessoas sabiam quem ele era. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eles sabiam quem ele era. Aí, agora, o que é que o Espírito fez? Levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Tudo bem, Samuca? Tudo Tranquilo? bem. Maravilha? Prenda esse cachorro, meu filho, por favor. Por favor. Samuel entrou aqui no quarto, estava pedalando, foi andar de bicicleta. Então, deixa eu te falar. Voltamos aqui. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui Jesus nunca tinha sido tentado pelo diabo como um libertador. Ele era tentado como uma pessoa normal, filho do Zé, filho da Maria. Mas quando Deus mostra para o mundo, quando Deus mostra nas regiões celestiais quem você é por isso que a tentação aumenta. É por isso que as guerras aumentam, é por isso que as perseguições aumentam. Porque agora o diabo sabe que você não é só o filho do Zé e o filho da Maria. Ele sabe que você é chamado e ungido por Deus. Amém? Para um grande propósito. Por isso que quando você é exposto publicamente, a tentação aumenta, a guerra aumenta, a dificuldade aumenta. Amém? Por isso que é mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso. Amém? Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Aí diz o quê? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou para ele e disse: tu és o Filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou num pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dá ordem a seu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, aleluia, só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviram. Você viu aqui que tanto Jesus como o diabo usaram as Escrituras? Tanto Jesus como o diabo usou as Escrituras para dizer o que Deus disse? Amém? Agora, qual é a diferença? Uau, aqui que nós vamos entrar. Irmão, Leviatã está sendo destronado na igreja nesses dias. A soberba, o orgulho, a prepotência, o conhecimento sem sabor. O que é o conhecimento sem sabor? É você tentar explicar sobre um Deus que você não experimentou, que você não convive, que você não tem relação. Como você vai ensinar sobre um Deus que você não tem experiências profundas com Ele? Eu quero falar sobre 2 problemas aqui hoje. Deixa eu te falar. Ou seja, Mateus 4. Irmãos, uma coisa que eu preciso aprender.
Deus não falou porque está escrito. Está escrito porque Deus falou. Então, quando você lê as Escrituras sem o Espírito Santo, você só vai ver o que está escrito, você não vai entender o que Deus falou. Está entendendo, Micael? A Bíblia é a palavra de Deus, ok? Ponto final. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok. Mas se você lê a Bíblia sem o Espírito de Deus, irmãos, o autor vem antes do livro. Veja bem, quem lê o autor a partir do livro, vê uma coisa. Agora, quem lê o livro a partir do autor, vê outra coisa. O autor vem antes do livro. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso o Espírito é dado para revelar o que Deus disse. Não é só para ler o que Deus disse, é para entender o que Deus disse. Para compreender o que Deus disse. Que haja compreensão no nosso espírito. Por isso é perigoso. Porque o diabo disse, está escrito. Está escrito. O diabo está citando as Escrituras. Ele está dizendo o seguinte, Deus disse porque está escrito. E aí Jesus respondia, está escrito porque Deus disse. Ou seja, o autor vem antes do livro. Irmão, tem uma historinha muito engraçada, deixa eu contar para você. Num pleito do legislativo de uma cidade, você sabe que em toda a Câmara de Vereador, primeiro eles leem a Bíblia. Você já foi numa sessão na Câmara? Primeiro eles leem um versículo. Hoje já não abre mais a Bíblia, o versículo dá lá na tela, né? Então, eles leem um versículo. Então, um vereador antes do pleito, né, no plenário, ele abriu a Bíblia e disse, vamos ler a palavra de Deus antes de começar. Ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde passos verdejantes, guia mansamente as águas tranquilas, refrigerar minha alma, ponto. Aí fizeram o pleito, fizeram a sessão, tal. No final, um pastor que era vereador disse assim, posso quebrar o protocolo aqui um pouquinho? Deixa eu ler a Bíblia de novo? Aí o cara disse, de novo? Pode ler. Aí ele começou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Jesus, o Senhor, está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aí quando ele levantou o olho assim, estava todo mundo chorando. Tinha vereador deitado assim em cima do seu iPad. E aí o cara que tinha lido primeiro chegou para ele e disse assim, ô vereador, com licença, eu não entendi. Eu li o mesmo salmo que você e não aconteceu nada. Por que você leu esse salmo? E olha o que está acontecendo aqui, tem pessoas chorando ali. Aí ele disse, sabe qual é a diferença? É que você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Você está me entendendo a diferença? Você conhecer a palavra, mas não conhecer o Deus da palavra. Isso é muito perigoso. Você pode usar a Bíblia como um porrete para querer bater nos outros. Você pode usar a Bíblia como um livro de regras, não de relacionamento. Você pode querer usar a Bíblia para impor. Você pode querer usar a Bíblia para manipular. O diabo tentou manipular Jesus aqui, irmãos. Por isso que o espírito da falsa profecia ele precisa ser confrontado e denunciado nesses dias. Eu não posso usar a Bíblia para o meu prazer. Eu não posso ser só um profeta do caos. Eu tenho que ser um profeta de prevenção. Eu disse, olha, irmãos, escrito está. Ou seja, Deus disse, por isso escreveu aqui. Foi Deus que disse isso. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que Jesus é o quê? O que é que Jesus é de Deus? É o Filho. É a palavra revelada. Jesus é a palavra revelada. Por isso que ele disse, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele não estava refutando. Ele não estava dizendo que a palavra estava errada. Ele estava dizendo, vocês não estão entendendo o que estava escrito. Porque escrito está, não adulterarás. Aí Jesus disse, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Isso é graça. Jesus disse, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus disse, mas se você fala mal do seu irmão, você já o matou no seu coração. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês sabem, vocês precisam entender o que meu pai estava dizendo.
Jesus não veio com um sentimento de pregador, ele veio com um sentimento de filho. E quando você tem um sentimento de filho, você consegue refletir a glória de Deus. Você consegue manifestar a glória de Deus. Ele veio como filho, ele não veio como um pregador. Ele veio como filho. E por isso que quando ele falava como filho, ele dizia, meu pai quis dizer isso. Foi isso que meu pai falou. Foi isso que meu pai disse. Foi isso que meu pai falou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você corre o risco de querer... Você quer ler o autor a partir do livro, quando você tem que ler o livro a partir do autor. Porque o autor é mais importante do que o livro. Em muitos países a Bíblia foi queimada, a Bíblia foi tirada. Ninguém pode ler a Bíblia, mas tem gente que é cheia do Espírito Santo. Por que que a Bíblia diz que em Gênesis 26 que Abraão, quando Deus fala com Isaac, ele diz, se tu fizeres como fez teu pai Abraão, que foi fiel em todos os meus mandamentos, nas minhas leis, nos meus preceitos. Mas que lei? Abraão não tinha lei. Abraão não tinha lei. Não tinha. Mica, vai lá para eles baixar um pouquinho lá que está me atrapalhando aqui. Hoje o negócio está estreito aqui, meu Deus do céu. Cachorro latido. É som ligado. Pede para eles baixar isso aí, por favor. Então, gente, entenda uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas que para você entender o que Deus está dizendo, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito da verdade, do Deus vivo. Se você não sabe o que Deus está dizendo, então não diga que é isso, que é aquilo, se você não entendeu. É muito perigoso você passar um evangelho sem o Espírito da revelação. Irmãos, a adoração passa pelo raciocínio. Amém? Agora, é claro, ou seja, Deus gosta que nós adoramos com inteligência. Então é bom saber para adorar. É bom saber o que eu estou adorando. O que é que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4? Ele disse, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. O que é que Jesus falou? Nós adoramos o que conhecemos. Adoramos o que conhecemos. Jesus falou para aquela mulher. Então é importante você conhecer as Escrituras, você precisa ler as Escrituras, você precisa mergulhar, aproveite esse tempo, mergulha nas Escrituras. Mas dobre o seu joelho e peça, Espírito Santo, por favor, Espírito do Deus vivo, Espírito da revelação, Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, por favor, me revela a sua palavra. Por favor, Espírito Santo. Irmãos, Deuteronômio 22, 29. É isso mesmo? Não, perdão, é Deuteronômio 29. Ele está aqui na Bíblia. Meu Deus do céu, cadê? Deuteronômio fala isso. Meu pai. Perdi o versículo. Cadê? Está aqui. Deuteronômio 29, 29. É lindo o que está escrito aqui. É maravilhoso, é sobrenatural. Diz assim, ó, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas. Amém? Deuteronômio 29, 29. Deixa eu marcar aqui. Deuteronômio 29, 29. Eita! As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Irmãos, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Amém? As coisas encobertas são deles. Você pode ler e não descobrir o que está encoberto. Por isso que você precisa dele para trazer a revelação do encoberto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Agora a pergunta é, você consegue cumprir a lei moral de Deus sem o Espírito para te convencer disso? Não consegue. Você consegue ler, você consegue guardar a lei, mas você não consegue cumprir.
Porque só o Espírito Santo da verdade pode ajudar você nesse termo, querido. As coisas encobertas, então nós estamos diante de coisas encobertas e de coisas reveladas. A pergunta é, Deus esconde coisa de mim? Não, Deus esconde coisas para mim, para um tempo determinado, para um tempo certo. Há um tempo que Deus revela todas as coisas. Há um tempo que Deus traz a revelação de todas as coisas. Deus não esconde de mim, Ele esconde para mim. Ele esconde para um tempo determinado, querido. Para um tempo onde aquelas verdades vão ser absolutas nesse tempo. Por isso que andar fora do tempo é difícil. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Se você tenta andar em revelações, descobrir revelações de coisas que ainda estão encobertas, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tem coisas que estão encobertas, essas pertencem ao Senhor. Tem coisas que estão descobertas, isso pertence a você. Então o que já está descoberto aqui para mim, eu pratico. O que está encoberto, eu vou para o Senhor e peço, Senhor, mostra para mim. Porque os meus filhos, irmãos, os meus filhos não vão herdar só conhecimento, eles vão herdar revelação. As revelações são para nós e para nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então eu preciso entender essa palavra. Meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque num momento tão difícil como esse, você precisa ter discernimento. Se você está fazendo a coisa certa, se você está andando no caminho certo, se realmente, não adianta você ligar, às vezes tem gente que liga para mim, pastor, o que o senhor acha que eu estou... Não, assim, eu estou andando num lugar que Deus me colocou, de repente, você não está pronto para andar nesse lugar, de repente, eu não estou pronto para andar no lugar que você já está andando. Lembra dos níveis e das dimensões? Então você precisa entender isso. Contemplar. Como é que eu vou aprender uma coisa se eu não contemplo ela? Como? O que é que o salmista diz no Salmo 27, o verso 4? Ele diz assim, ó, uma coisa, foco. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Para que eu vou na presença de Deus? Para contemplar e para aprender. Eu não vou para contemplar para ensinar. Não é só para ensinar, é para aprender. Como é que eu quero ensinar coisas que eu não estou aprendendo? Como que eu quero ensinar coisas que elas não são verdade absolutas para mim? Por que muita gente se perde? Porque vai tentar explicar coisas que não é clara para ele. Então eu preciso esclarecer, estabelecer e expandir. Como eu posso expandir coisas que não estão estabelecidas na minha vida? E como eu posso estabelecer coisas na minha vida que ainda não estão claras? Então, querido, é um tempo de discernimento. Amém? Contemplar para aprender. O que é que eu tenho que fazer? Contemplar para aprender. Irmão, tem um texto na palavra de Deus, eu preciso anotar isso aqui porque é muito forte, que está em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 a 5. Vimos e ouvimos. Olha aqui. Se eu não contemplo, o que é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar baseado a partir do meu conhecimento. Está errado? Claro que não. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento você precisa ter, escute bem. Você precisa conhecer muito. Você precisa mergulhar nas Escrituras, mas o Espírito Santo precisa fazer parte do seu dia a dia, da sua leitura. Porque senão eu vou ser só um pregador de informação, não de transformação. Amém? E a minha pregação, ela não pode estar firmada na minha sabedoria, ela tem que estar firmada na sabedoria de Deus, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. Amém? O que é que João fala? Vamos lá. Davi diz, eu quero contemplar para aprender. Ele não diz eu quero contemplar, eu quero aprender para contemplar. Eu tenho que contemplar também para poder aprender. Porque se eu só aprender, eu não vou contemplar. Então, quando eu estou contemplando, adorando, orando, vem um texto no meu coração, eu vou para as Escrituras, eu digo, uau, aquilo cria vida para mim. Tem horas que é o contrário, eu estou lendo as Escrituras, uau, o Espírito Santo deixa aquilo vivo dentro de mim. É maravilhoso como o Espírito Santo funciona. João fala assim, a carta de 1 João, quando João escreve a sua primeira carta,
lá no finalzinho da Bíblia, ele diz assim, ó, 1 João capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, ó, o que era desde o princípio, ele está falando de quem? De Jesus. Ele era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós o vimos e testificamos dela. Vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo o seguinte, eu não estou ensinando uma coisa que eu não experimentei. Ele disse, eu vi, eu ouvi e eu toquei. Eu estou falando de algo que eu estou experimentando. É algo vivo dentro de mim. Aleluia! Eu oro para que os homens e as mulheres de Deus que carregam as Escrituras, que carregam a sua palavra, que carregam a arca nesses dias difíceis, manifestem o amor de Deus, manifestem a glória de Deus, não só manifestem estratégias. Lives sem a presença de Deus não fazem sentido. Ensinos sem a presença de Deus não fazem sentido. É história, serve no campo da história, serve no campo da geografia, serve no campo da arqueologia, serve no campo do socialismo, ok, mas não serve no campo da revelação. Aleluia, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós. Deus está guardando para um tempo determinado. O que está sendo guardado por Deus para você é para um tempo determinado. João diz, aquilo que vimos e ouvimos, nossos olhos contemplaram acerca do verbo da vida. Isto nós proclamamos. Ou seja, eu estou ensinando coisas que eu experimentei, coisas que eu vi, é isso que João está dizendo. João está falando na ilha de Pátmos, ele disse aquilo que eu vi, que eu ouvi, que as minhas mãos tocaram. Eu estou falando para vocês, as minhas mãos tocaram, eu deitei o meu rosto no peito dele. Aleluia! Não foi só discursos, não foi só teóricos, foi práticos. Nós vimos e ouvimos e tocamos, e é isso. Deixa eu falar para você, querido, sobre duas dificuldades. Diga comigo, duas dificuldades. Duas dificuldades que nós temos. Nós como pregadores, como ministros do Senhor. Eu tenho, você tem e todos nós temos. Qual é? Primeira, tentar ensinar sobre Deus sem viver uma experiência profunda com Ele. Tentar ensinar sobre Deus sem viver uma experiência profunda com Deus é perigoso. Segundo perigo é ter uma experiência profunda com Deus e depois tentar explicá-lo. Você já viu que todo mundo que tenta explicar uma experiência profunda, porque experiência profunda você não explica, você transfere. Você transfere, é impartição. O que é impartir? Impartir é diferente de repartir. Eu venho aqui todas as manhãs para impartir o coração de Deus com você. Impartir é diferente de repartir. Impartir é dar tudo e ficar com tudo. Repartir é dar a metade e ficar com a metade. Não, eu não estou dando a metade e ficando com a metade. Eu estou dando é tudo. E estou ficando com tudo também. Aquilo está passando por mim, está tocando a sua vida. Por isso, querido, esses dois perigos, eu vou repetir, é terrível esses dois perigos. Primeiro, tentar ensinar sobre Deus sem viver uma experiência profunda com Ele. Primeira coisa, está no campo da teoria. Você tentar explicar sobre Deus sem ter uma experiência profunda com Ele. Segundo, é você ter uma experiência profunda com Ele e depois tentar explicar isso com palavras. Ninguém consegue. Eu tenho um pastor que fala muito ao meu coração, um pastor sobre a minha vida também, pastor Dan Duque. Quando ele está ministrando, ele começa a rir, vem a glória de Deus, invade tudo. Você fica olhando, fica pensando, o que é que ele vai dizer agora? Não está mais no campo do que ele vai dizer. Ele está tentando transferir o seu coração daquilo que ele está recebendo ali. É tão profundo isso, irmãos. Às vezes nós vamos nas conferências, eu estou pregando, de repente o Espírito Santo diz, pare.
Desça da plataforma, vai lá agora e impõe as mãos sobre as pessoas, ministre sobre elas. E é o que eu faço, eu ministro. Aí a pessoa pensa, pô, eu vim para ouvir uma pregação do Luiz Hermínio, mas ele, pô, hoje ele só orou. Só orou. Por quê? Irmãos, se a minha experiência... Eu não estou aqui para pregar sobre a minha experiência. Não adianta. Também tem pregadores que só contam suas experiências. Contam suas experiências e as pessoas acabam adorando as experiências deles. E não adorando a glória de Deus. A minha experiência com Deus não é tão importante quanto a sua experiência com Deus. A minha experiência com Deus foi importante para mim, é importante para mim. Agora você precisa ter as suas experiências com o Espírito Santo, e nós estamos vivendo em dias propícios para isso. Você pode ter experiências com o Espírito Santo agora, porque você está em casa, você não está indo ao trabalho, você está aí, a igreja, o templo está fechado, mas você está aí, falando ao coração das pessoas. Por isso, esses dois cuidados você precisa ter, e eu queria discipular você nisso, queria pedir para você tomar cuidado com isso. Primeiro, tentar ensinar sobre Deus sem ter uma experiência profunda com Ele. Segundo, ter uma experiência profunda com Ele e tentar explicar isso com palavras humanas. Você não consegue. Às vezes você enfia os pés pelas mãos porque você não está conseguindo. Por isso, Jesus não permitiu que os discípulos saíssem para pregar, Micael, sem primeiro o Espírito Santo descer sobre eles. Ele disse, ficai na cidade até que vocês sejam revestidos. Sabe o que é revestido? Cobertos, guardados, escondidos, envolvidos. Jesus disse, vocês não saem para pregar. Ele fala, fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Porque até ali eles estavam trabalhando na experiência de Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava alimento, eles estavam ali vendo, eles estiveram no Monte da Transfiguração, eles estiveram na ressurreição de Lázaro, eles viram um menino de Naum, a viúva de Naim, Jesus ressuscitando o seu filho. Então eles participaram da experiência de Jesus com Deus. Mas Jesus diz, quando o noivo for tirado, quando o noivo fosse tirado, eles iam ter as suas próprias experiências. Eles iam ter as suas próprias experiências. Aí, Jesus não começou no ministério sem o Espírito Santo. Até os 30 anos, Jesus era o filho do carpinteiro, filho do Zé, filho da Maria. Jesus ia todos os anos. Micael, Jesus ia todos os anos em Jerusalém. Sabe o que é isso? Todos os anos Jesus estava em Jerusalém. Passava pelo tanque de Betesda, passava pelo tanque de Siloé, via aqueles paralíticos, via aquele cego, via aquelas pessoas moribundas. Jesus nunca se precipitou e foi botando a mão em todo mundo, nunca. Ele esperou o tempo certo. Quando o Espírito Santo encheu ele, aí você diz, o Espírito Santo encheu Jesus e logo... Não, logo ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque o que você recebe de Deus tem que passar pela prova da tentação, pela prova da perseguição. Sim, Jesus foi cheio do Espírito Santo. E depois, então, Jesus começou então a pregar em toda a Galileia. Em toda a beira do mar da Galileia, Jesus começou a pregar e começou a fazer sinais e maravilhas. Mas ele não fez sinais e maravilhas sem o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o próprio Jesus esperou Deus promovê-lo, Deus botou ele e disse, esse é meu filho amado, porque quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Agora, quando Deus te esconde, ninguém mais te mostra. Já passou pela sua cabeça que Deus está te escondendo nesses dias e você está querendo aparecer? Alguns desses dias Deus está querendo mostrar, outros Deus quer esconder. Nós precisamos discernir o tempo e o modo. Será que Deus quer me mostrar agora ou quer me esconder? Ou será que Deus quer me esconder e eu estou querendo me mostrar? E será que Deus quer me mostrar e eu estou querendo me esconder? Eu preciso discernir o tempo e o modo agora. Tem pessoas nessas quarentenas que Deus quer que ela fique escondida. Tem pessoas que Deus quer que ela apareça. E Deus está mostrando. Por que isso? Porque, irmãos, nós precisamos entender... Jesus não permitiu eles saírem para o ministério sem primeiro ter uma experiência com o Espírito Santo em Pentecoste. Eles tiveram uma experiência, 120 homens foram cheios do Espírito Santo. Havia pelo menos 17 nações naquele dia em Jerusalém. E cada uma ouviu no seu próprio idioma. Diferente de Babel, porque lá em Babel Deus confundiu as línguas.
Babel é lugar de confusão. Deus confundiu os idiomas, e eles não conseguiam se entender, tiveram que parar a obra. Mas quando é Deus que derrama do seu espírito, embora você ore em línguas, ei, escute, a Bíblia diz que havia 17 nações em Jerusalém, mais ou menos, se você contar dá 17. A Bíblia não diz que tinha 17, a Bíblia diz que, olha ali que você vai ver que tem pelo menos 17 nações. As 17 nações estavam lá, e todas entenderam no seu idioma. Por quê? Porque quando Deus governa não tem confusão, quando Deus governa não tem rebeldia, quando Deus governa, embora você é pentecostal, tradicional, puritano, presbiteriano, quadrangular, batista, assembleiano, se você fala em língua ou não fala em língua, quando Deus governa, todo mundo entende no seu próprio idioma. O espírito da confusão se instala quando é Babel, quando há confusão de línguas, quando nós queremos construir algo do céu para a terra. Tudo que nós estamos tentando construir do céu para a terra não chegará. Agora o que Deus está construindo do céu para a terra chegará, da terra para o céu não. Tudo que eu tento tocar em Deus a partir de mim, não chega. Mas tudo que Deus faz a partir dele para mim, vai chegar. Então nunca tente tocar Deus da terra para o céu. Você sempre vai tocar Deus do céu para a terra. É Ele que faz, e por isso que Ele derramou do seu Espírito, para depois então você poder sair e pregar o Evangelho da verdade, você poder sair e pregar o Evangelho puro, genuíno, como diz as Escrituras. Jesus não permitiu que os discípulos saíssem sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir explicar sem o Espírito Santo para convencer. Por isso, embora você tenha muitas experiências com Deus, você só consegue mostrar isso transferindo pelo Espírito. Você não consegue transferir isso na alma. As pessoas vão pegar, achando que pegando, né, aquilo que você já tem, já pode fazer o mesmo. Não pode. Tem gente que diz, pastor, transfere a unção. Essa unção tem um preço, ela tem lágrimas, tem sangue envolvida, ela tem desespero envolvido, ela tem pecado perdoado envolvido, ela tem coisas que foram libertas. Amém? Não é só pegar a unção do outro e sair. Não. Embora eu sei que tem coisas que está em mim que não é para mim, é para você. Tem coisas que eu venho liberar aqui todos os dias, porque isso não é meu, é seu, só passa por mim e vai para você. Tem dinheiro que Deus põe no meu bolso e diz, isso não é seu, Luiz, isso é para você dar para fulano de tal. Oh meu Deus, por que não é meu? Não é meu, tem relógio que Deus me dá e Ele diz, isso não é seu. Você vai usar e um dia eu vou mostrar para quem você deve dar. Tem carros, já passou mais de 50 carros na minha mão que Deus disse, não é seu. Você vai usar, depois você vai dar para aquele irmão, para aquele irmão, para aquele irmão, ou para aquela missão. É assim que acontece aqui. Então você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus não permitiu eles saírem para ensinar sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir explicar sem o Espírito Santo para convencer. Você não vai conseguir explicar sem o Espírito Santo para convencer. Então, eu abro a Bíblia e explico para você. Mas o Espírito da verdade, que a palavra de Deus é Espírito e vida, vai gerar a vida da palavra em você. Você está me entendendo? A palavra vai gerar vida em você se o Espírito da palavra gerar vida em você. Por isso Jesus é o verbo vivo. A palavra, sem o Espírito, é uma letra morta. Ela pode estar aqui na minha estante e ninguém nunca prestar atenção. Né? Tinha uma música do Zé Geraldo, antigamente, que ele dizia assim, ó, existe em cada instante um livro importante, mas você não quer ler. Existe em cada instante. Era uma música, né, secular. Ele dizia, existe em cada instante um livro importante que você não quer ler. Venha, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, antes que seu tempo finda, faz uma oração, ele diz. Venha, homem de Deus, não seja incoerente. Acorda porque dá tempo. Uma pessoa secular gravou essa música. José Geraldo, antiga. Então, querido, essas duas dificuldades, guarde isso no seu coração. Duas dificuldades. Primeiro, tentar ensinar sobre Deus sem ter uma experiência profunda com Ele. Segundo, ter uma experiência profunda com Deus e tentar explicar isso com palavras. Isso tem que ser com impartições, tem que ser com ministrações onde o Espírito governa. Por isso que quando Jesus falava, envolvia todo mundo. Jesus falava manso. Não era assim, talvez eloquente que nem eu, assim, não, né? Desesperado para falar. Não. Jesus falava manso e as pessoas diziam, olha como ele tem autoridade. Olha como ele tem autoridade, olha a vida dele, como é a autoridade. Por quê?
Jesus envolvia as pessoas, como Paulo falava. Paulo passava a noite inteira pregando, as pessoas caíam. Eutico caiu da janela. Paulo pregando a noite inteira, imagina. Ensinando, o Espírito envolvia as pessoas que ouviam. Acho que deixa eu ver aqui o texto, meu Deus. Fugiu o texto agora, obrigado, Espírito Santo, por me lembrar disso. Quando Cornélio, em Atos capítulo 10, chamou Pedro, juntou toda a sua casa, os seus servos, seus filhos. Pedro falava, que envolveu todo mundo foi batizado. Quando Paulo e Silas começaram a cantar na prisão, em Atos 16 em diante, meu Deus, aquela prisão foi envolvida, Micael, envolvida, os outros presos escutavam, blum, 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 começou a arrebentar cadeado, corrente, abrir porta. Meu Deus, pessoas foram salvas dentro da cadeia naquele dia. Por quê? Porque elas foram envolvidas com a glória de Deus. Não dá para pregar sem a glória de Deus. Porque nós crescemos de glória em glória. Amém? Nós crescemos não é de lei em lei, é de glória em glória. Amém? É de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Paulo aqui. 1 Coríntios. Vamos lá. Meu Deus, você está comigo aqui? Não sai não. Sai não, gente. Fica aqui. Estou escutando voz das minhas netas. Eu acho que elas vieram aqui. Charlotte está por aí na parada. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meu Deus, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: quando eu fui ter convosco, eu fui na operação do Espírito. Eu não fui mostrar sabedoria. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, irmãos. Paulo era um homem instruído. Depois de você ler Filipenses capítulo 3. Se você ler Filipenses capítulo 3, abra aí Filipenses capítulo 3, pelo amor de Deus. Leia Filipenses capítulo 3. Paulo diz assim, ó. Versículo 4. Ainda que eu também poderia confiar na carne, ou seja, na minha sabedoria. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei sou fariseu. Segundo o zelo, sou perseguidor da igreja. Fui perseguidor da igreja, né? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu obedeço tudo que está escrito na lei. Mas o que era para mim lucro, Filipenses 3,7. Considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo. Micael, quando Paulo escreve Filipenses, ele já estava no final da vida, ele já tinha ido ao terceiro céu, ele tinha visto coisas inefáveis, e o apóstolo Paulo ainda está dizendo: eu desejo conhecê-lo. Estou com fome ainda. Já comi, já jantei, já tomei café, já almocei, mas eu estou com fome ainda, eu ainda quero mais. Só o Espírito pode promover essa fome em você. Sem o Espírito você firma o Evangelho na sua inteligência. E o Evangelho não está firmado na sua inteligência, está firmado no poder de Deus, no que Jesus fez na cruz e adquiriu para nós graça e bondade. Queridos, eu não estou dizendo que o conhecimento não é importante, por favor, o conhecimento é essencial. Mas não tente ensinar sobre Deus se você não tem uma experiência profunda com Ele. E também não tente, depois de ter uma experiência profunda com Deus, tentar explicar isso com palavras.
você tem que transferir, você tem que liberar o seu coração, você tem que ministrar na sua vida, ministrar, deixar o Espírito ministrar na sua vida ministrar na vida dos outros através da sua vida. Amém? Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu fui na operação do Espírito. Ou seja, querido, meus irmãos, pastores, ministros do Senhor que estão ouvindo, dependa exclusivamente agora da operação do Espírito. Dependa exclusivamente da operação do Espírito Santo. Não firme a sua fé no seu conhecimento. O seu conhecimento é importante, mas nesse momento, a operação do Espírito é mais importante do que qualquer coisa. Não seja homem de palavras persuasivas. Não tente só expor a sua sabedoria, expor o seu conhecimento. Seu conhecimento, sem o Espírito Santo, não convence ninguém. Isso é só para vaidade sua e pessoal. Vaidade pessoal, quando nós expomos conhecimento sem a presença de Deus. Amém? Isso não é justo com o Evangelho. O que é que Pedro fala em 1 Pedro? Eu acho que é capítulo 1, versículo 12. Não lembro qual é o versículo. Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Eu não lembro desse versículo. Eu não lembro, eu acho que é versículo 1, tá ali. Depois eu falo para você. Se alguém fala, Pedro diz assim, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Agora, o que é um oráculo? Oráculo é uma porção da palavra de Deus. Ou seja, você fala a porção. Eu estou aqui todo dia liberando porções na mesa, mas eu não sei para quem está servindo. Agora tem pessoas que a porção não serve para ela. Aí ela acha que ela não serve para mais ninguém. Não, querido. Eu vou almoçar daqui a pouco. A minha esposa põe comida na mesa. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não como. Mas o meu filho come. Tem coisas que... Mas pronto, não é porque eu não como, eu quero... tira isso da mesa porque eu não gosto. Não, mas espera aí, tem gente que gosta. Tem gente que come. Né? Tem gente que come. Eu sei que muitas vezes, muitas coisas que eu falo, né? Eu sei, irmão, eu tô ligado. Eu já fui vítima de chacota, né, de pessoas que se reunirem teologicamente para falar da minha teologia, mas não experimentaram o que eu experimentei. Então você só pode falar de alguém quando você experimentou o que ela já experimentou. Se você não experimentou o que ela já experimentou, você não tem autoridade para falar, né? Mas a sua teologia, ela precisa estar firmada no coração de Deus também. Né? De repente eu não acredito como você acredita. Por quê? Mas tem coisas que eu não ensino. Por quê? Porque não está clara para mim. Tem coisas que eu não falo porque não é clara para mim. Mas aquilo que eu conheço, do amor de Deus, por que eu bato tanto na tecla do amor de Deus, do reino de Deus, de paternidade, de casamento? Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque isso me curou. Isso foi bom para mim, é a minha experiência. Eu estou tentando transferir ela para você. Talvez para você não seja bom. Agora existe uma verdade absoluta do Evangelho. E quando a verdade absoluta do Evangelho se encontra com a sua verdade acabou. Agora é a verdade absoluta do Evangelho que envolveu você. Então tem coisas que eu já tenho clareza. Isso para mim é verdade absoluta e ponto final. Tem coisas que eu ainda não. Que eu estou mergulhando, garimpando o coração de Deus e pedindo, Senhor, me ensina sobre isso. Luiz, mas está escrito. Não é só está escrito. A profecia ela tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. A profecia tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. O problema, nós não temos falta de revelação. As crianças estão revelando. Todo mundo tem revelação. O nosso problema não está na revelação, está nas interpretações. Tem gente que interpreta errado e aí aplica errado. Se interpretou errado, aplica errado. Às vezes ela interpreta a partir da escola que ela viveu. Às vezes ela interpreta a partir do conhecimento que ela tem. Às vezes ela interpreta a partir do estudo que ela recebeu. Então, ela pode estar limitando a interpretação ou pode estar colocando excessos na interpretação. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, que nos ensinará sobre todas as coisas, nos guiará sobre toda a verdade.
A verdade do Espírito Santo é absoluta. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Jesus disse, eu vou ao Pai e eu vou mandar o Espírito Santo para ele revelar as coisas para vocês. Então, para ele guiar vocês sobre todas as verdades. E isso, querido, essa porção não é você que domina. Você libera, né? E as pessoas recebem. Tem coisas que eu carrego e eu sei que não é para mim. Eu sei que não é para mim. Não é meu isso aqui, é do Senhor, né? Talvez eu fale um pouquinho amanhã sobre Estevão. Vou até anotar aqui, porque Estevão é muita violência, viu, gente? Estevão aqui é forte. Talvez eu fale um pouquinho amanhã sobre Estevão. Deixa eu só anotar aqui para não perder o raciocínio. Agora, a adoração tem que passar pelo meu raciocínio, tem que passar pelo meu conhecimento. Eu tenho que conhecer o que eu adoro, né? Eu tenho que contemplar o que eu adoro. Amém, querido? Nós precisamos disso. Precisamos dessa palavra. Eu quero colocar aqui um pouquinho os comentários no Instagram. Nós chegamos a 6.700 pessoas aqui no Instagram, 3.500, 4.000 aqui no Facebook, 10.000 pessoas todos os dias nós estamos falando para vocês aqui. Todos os dias. Eu não estou aqui para contabilizar a gente, tá, gente? Quem trabalha com números nos últimos dias é o anticristo, não os filhos de Deus. Né? Os filhos de Deus trabalham com profecias, não é com números. Né? Embora muitas profecias tenham números, mas não é os números que dão sentido à profecia, é a profecia que dá sentido aos números. Amém? Quem trabalha só com os números, né? No final dos dias é o anticristo. Então vamos lá. Por que o Senhor diz isso? Porque a Bíblia diz isso. Amém? A Bíblia diz isso, está aqui. Oh, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê? Onde é que está isso na Bíblia? Aqui. Apocalipse capítulo 5. Logo que tomou o livro, versículo 8. Os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça e ouro cheio de incensos e as orações dos santos. Cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. Tem número de pessoas aqui? Não tem. É todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Para o nosso Deus, e os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que não se podia contar. Então não estamos aqui para contar gente, não é esse não é o propósito, contar pessoas. Quantos membros tem a sua igreja? Eu não sei, irmão, tem bastante. Eu nunca sei de cabeça, verdade? Não sei. Eu não paro para contar. Por quê? Porque esse não é meu trabalho. Amém? Então vamos prestar atenção aqui. De onde é que você é, gente? De onde é que você é? Você tem que construir a partir do céu para a terra. Amém? Babel, deixa eu te falar. Babel sempre constrói do céu para a terra. Amém? Deixa eu mostrar aqui para você. Babel constrói do céu para a terra. Ou melhor, da terra para o céu. Babel constrói da terra para o céu. Deus não. Deus constrói do céu para a terra. Amém? Qual é a oração de Jesus? Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feita no céu. Amém? Nós temos aí 2 minutinhos. Fala de onde você é. Nós vamos colocar você aqui nas orações. Nas orações, amém? Da onde você é. Bota aqui, deixa eu mexer aqui no Face também. Da onde você é. Bota aqui que nós vamos estar orando por vocês. Louvado seja Deus. Temos aí 1 minutinho e pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Vitória da Conquista na Bahia, do Sergipe. Graças a Deus, esta palavra é violenta, é muito violenta. Augustinópolis, estamos orando por vocês também. Pessoal aqui de Betim, Batista Maricá do Rio de Janeiro. Louvado seja Deus, Anápolis. Vamos estar orando por todos vocês, queridos. Amém? Por todos vocês. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor cubra você com sangue. Blumenau, Portugal, minha filha, Pâmela lá de Portugal, filha,
saudade, Deus te abençoe. O pessoal da Bahia, do Rio de Janeiro, de Salgueiro, Pernambuco, Maceió de Alagoas, Santa Cruz do Rio de Janeiro, glória a Deus. Vamos estar orando por todos vocês, amém, queridos? Deus abençoe você, fique na paz, fique na bênção, mergulhe nas escrituras. Hoje à noite, 21 horas, eu e o pastor Juscelio no Instagram da Missão Sudeste. Deus te abençoe, Vilela, Deus te abençoe, Vanessa, Deus abençoe vocês, fique na paz.